Olá, amigos. Estamos finalizando nosso tema 11 hoje, responsabilidade na prática mediúnica, sobre médiuns e mediunidade. Sejam todos bem-vindos. Que o Mestre Jesus continue iluminando nossos corações, com que possamos ter bons pensamentos, bons fluidos ao nosso redor, para que possamos ter uma boa intuição dos bons espíritos nesse nosso estudo. Nós estamos fechando aqui, como eu disse, tema 11. Para que possamos dar continuidade, eu gostaria de apenas recordar o que nós temos visto, conforme falei na aula passada. Nós fazemos tudo através de um planejamento. Tá? Então nós temos aqui o nosso roteiro, que já foi apresentado no início do nosso estudo lá em 2022. Tá? O nosso tema 1, mediunidade e compromisso. Aqui ao lado nós colocamos a aula, e colorido, para saber onde buscar a informação, os livros que nós buscamos a informação. A segunda é a eclosão da mediunidade, diretrizes da mediunidade, médium principiante, conscientização mediúnica, teoria e prática, choque anímico e prática, personismo, animismo, espiritismo e prática, mecanismo de comunicações mediúnicas e prática, procedimentos e atitudes para conquistar a segurança mediúnica, e o 11 que nós estamos, responsabilidade na prática mediúnica. Então nós temos aqui a aula 30, 31, 32 e 33, que é a de hoje. Então nós fazemos esse roteiro com esse objetivo. Nada é inventado, tudo é retirado das obras básicas, as palavras não são minhas, mas a gente pode cometer enganos, erros aqui ao ler o assunto, fazer de repente algum comentário. Então, por favor, sempre me corrija, pode colocar lá no YouTube, colocar as suas observações, é permitido, tá? Mas o objetivo nosso é o quê? Ao estar ministrando esse estudo, fazer com que vocês se despertem para estudar. É claro, não estou falando que ninguém aqui é autodidata, mas fazer o estudo em casa, ou chame os amigos, seja lá como você queira fazer, mas faça o estudo, pesquise nas obras que eu apresento aqui, os links, busque esse conteúdo, escreva num caderno, pega um caderninho, eu tenho um caderno que eu faço minhas anotações. Ali você coloca a data, a hora que você está fazendo o teu estudo, a tua pesquisa, tá? Se foi pela internet, se foi através de livro físico, se há alguma conclusão sua, escreve a sua conclusão, coloca aí, minha conclusão. Tá? E eu costumo fazer muito, utilizar uma ficha que Kardec, eu tenho aqui o meu caderno, uma ficha que Kardec também fazia uso, tá? Mas aí a Federação Espírita, o que ela fez? Ela uniu o Kardec, o Emmanuel, tá? Para a confecção dessa ficha, que é muito importante. Então eu faço o seguinte, vou falar para vocês aqui. Aqui está no meu caderno. Eu antigamente, no início, com o estudo da Federação Espírita Brasileira, eu imprimia várias fichas e ia preenchendo ela, lápis, ou caneta, conforme queira. Agora eu já coloco ela no caderno. Eu tenho mais linhas para poder anotar, acaba que a ficha não dava. Então eu sempre inicio com a prece inicial, quem vai fazer a prece final, coloco ali a frase do dia, aí vem o tema, a discussão do tema, onde eu tenho as ideias principais, ideias secundárias, palavras-chave, sentimentos suscitados sobre o que nós estamos estudando. A antítese do tema, que serve para você
procurar aquelas ideias que caracterizam a antítese, né, dentro do tema que você está estudando. E aí vem a síntese e conclusão, que é onde a gente vai colocar toda a nossa pesquisa que eu utilizo para montar o nosso jornalzinho, o nosso estudo, seja qual for. Essa ficha é para ser utilizada para qualquer estudo, tá? Onde nós colocamos as referências, os livros da onde você tirou, se foi algum versículo do Novo Testamento, instruções dos Espíritos, por exemplo, de Emmanuel, de Joana de Anjos. Então é muito importante você fazer esse estudo dessa forma, tá? Procurem dar continuidade em casa. Então nós temos aqui, ó, que não há mediunidade cristã sem caridade, Roque Jacinto. Está lá em mediunidade e caridade. Por que eu coloquei isso aqui? Porque nós temos falado, o médium principalmente, o médium com a mediunidade extensiva, ele precisa estar ligado com essa humildade, e quem é humilde já está distribuindo amor, né, e caridade a quem? Ao espírito sofredor, ao desencarnado. O médium é o primeiro socorrista, lembra? E a todos que estiverem ao seu redor, tá? Nós temos aqui então que a caridade é para todos, bons ou maus, sem distinção. É iluminar seu caminho com a esperança e o amor. Utilizemos de nossos conhecimentos espíritas adquiridos. Olha só, conhecimentos espíritas adquiridos. Você imagina, olha, só uma forma de exemplificar a importância de você ter o conhecimento, de você fazer o estudo, tá? Esse estudo que nós estamos fazendo aqui, em princípio, ele é muito superficial, porque eu tenho a capacidade de fazer essa mineração nos livros espíritas. Eu vou lá, pego o assunto, consigo achar, trago, né, aqueles pontos mais importantes para despertar o seu conhecimento e coloco aí. Tá? Por isso que ele é muito superficial, porque você precisa assistir, ler, buscar nessas obras. Se você não tem ela impressa em casa, não tem importância, na internet você consegue acessar essas obras. Tá? Existe até o NapSearch, que é um aplicativo que a Federação deixou disponível para a gente, que é até ecumênico. Você ali pesquisa na Bíblia, Bíblia interlinear, você vê em grego, a tradução, você pode traduzir cada palavra, e aí todas as referências cruzadas com as obras espíritas, com pesquisadores diversos. Pode ver a opinião de cada um, pode ver a pesquisa que cada um fez, e fazer, conforme eu orientei aqui, com aquela ficha, você anotar no seu caderno, né, e depois tirar a sua própria conclusão. Então isso é um estudo, isso é fazer estudo, você precisa disso. E o médium, conforme disse ali, ele precisa ter o conhecimento espírita, então ele precisa estudar toda a obra básica. Tá? Precisa, todo mundo que participa de uma reunião mediúnica, de uma mesa mediúnica, precisa ter estudado toda a obra básica, principalmente o livro dos médiuns. Precisa ter feito curso, estudos, né, da Federação Espírita Brasileira, esse estudo de mediunidade, estudo de prática, apostila 1 e 2. A apostila 1 é um estudo de forma geral, a 2 já é voltado para quem vai trabalhar mesmo na mesa mediúnica. E a critério da Casa Espírita fazer um estudo mais aprofundado sobre a obsessão, que é importantíssimo. Mas veja bem um exemplo bem claro do que acontece. A maioria das casas espíritas que eu conheço, se descobre um médium com a mediunidade de cura, não quer saber se ele já estudou toda a obra básica, não quer saber se ele já estudou o livro dos médiuns. Se ele fez mediunidade, estudo e prática, curso da Federação, não quer saber se ele tem todo o conhecimento.
passa uma conversa ali e coloca na mesa mediúnica. Não pode fazer isso. Ah, mas ele tem mediunidade de cura. Ah, ele tem sensibilidade. Ele já está frequentando as palestras. Ele já leu uma parte do Livro dos Espíritos. Ele já leu o Evangelho segundo... Não adianta. Não é assim que deve funcionar. E é necessário ter uma introdução. Todos estarem ali. Lembra que eu falei em uníssono, aquele grupo? Então, a única maneira de você conseguir isso é todo mundo fazendo o estudo. Todo mundo lembrando, um ajudando o outro a lembrar das obras, das questões dos espíritos, né, questões e respostas, né, do Evangelho principalmente, né, das instruções, dos ensinamentos do Mestre Jesus, dos seus ensinos e parábolas, né, da mediunidade, estudo e prática, que é um apanhado geral assim das obras sobre mediunidade que a Federação fez. É um trabalho muito criterioso, muito importante esse estudo sobre a mediunidade. E todos nós devemos fazer. Mesmo que não tenha mediunidade ostensiva, mas vai trabalhar com passe, vai trabalhar na mesa mediúnica ali, de alguma forma ajudando com as suas preces e orações. Você tem que ter esse conhecimento, né? Conhecimento sobre obsessão. Não pode, as casas elas têm feito isso. Ah, eu quero você aqui, estou precisando de você na reunião mediúnica. Ou seja, para mim você já tem o conhecimento necessário para trabalhar aqui. Não, não é assim. Você não pode chegar... Olha, isso é um erro gravíssimo, tá? Então, por isso que nós estamos colocando aqui, olha, utilizemos nossos conhecimentos espíritas adquiridos e como médio devemos nos elevar pela caridade no caminho do bem. Então, o que você precisa para realizar a caridade moral? Comportamento diário nas atividades, na mesa mediúnica. Isso é um ponto, tá? Nós vamos trazer aqui vários pontos aqui importantes para você saber, mesmo pegando aqueles que já fizeram todo o estudo da obra básica, já estudaram o Livro dos Médiuns, já estudaram mediunidade, estudo e prática. São observações que você deve fazer junto com o seu grupo, tá? Observações importantes. E veja bem, muitas vezes nós nos enganamos, né? Principalmente com essa de simplesmente pegar, ele tem mediunidade curativa, vamos utilizar ele. Ah, mas você já entrevistou ele, já viu se ele estudou as obras básicas, já conversou com ele? Não estudou, vamos ver aqui, vamos colocar então ele nos estudos da casa, né? Aí nós temos uma revisão que nós fazemos do nosso grupo, vamos colocar ele nesse estudo de revisão também. Se ele já tivesse conhecimento das obras básicas, se ele já tiver estudado o Livro dos Médiuns, se não, não adianta. Vou dar um exemplo bem prático de outra área. Eu pedi para o pedreiro fazer um piso aqui, o pedreiro excelente, fez o piso certinho, ficou excelente, ou seja, jogava água, a água tinha um escoamento perfeito para onde eu solicitei. Só que eu não pude ficar para ver a realização de como ele fez a obra. Eu deixei um engenheiro, só que o engenheiro não ficou, ele foi para outra obra, porque ele acreditou, não, esse pedreiro é muito experiente, já viu o trabalho dele e tal. Foi embora. Ele voltou quando já estava terminado e me chamou. Aí eu vim também, nossa, ficou lindo, uma maravilha. Com o passar do tempo, começou a ter deformações e empoçar água em vários pontos. Ele não rachou, não trincou, mas quando empoça água em vários pontos, é porque não tem uma sustentação no solo. Então me ocorreu na cabeça, falei assim, eu acho que esse pedreiro enganou e não colocou ferragem nenhuma. Fui conversar com ele não tinha colocado ferragem. Ele, mas eu coloquei uma espessura de concreto de 20 centímetros. Falei, nossa, não adianta.
Gastou concreto à beça, à toa. A única coisa que ele garantiu é que não vai rachar, né? Quer dizer, eu espero que não, mas ele não usou ferragem, ele não fez amarração nenhuma da estrutura. Ele colocou direto em cima da terra, porque era um caminho de terra. Eu queria acabar com a sujeira da terra, principalmente quando havia chuva, né? Realmente acabou com a sujeira, mas ficou essa deformação toda porque é um pedreiro excelente, mas não era um engenheiro, não tinha um conhecimento. A mesma coisa dentro do espiritismo. Pode ser um médium excelente, ele é médium de cura, ele já fez algumas psicografias, mas aí ele está buscando ainda nomes importantes dentro de uma psicografia. Os espíritos estão enganando ele não sabe. Não estudou as obras básicas. Eu vi um que não tinha conhecimento nem do livro dos espíritos, não tinha lido o livro dos espíritos todo, estava lendo, mas não conhecia o Céu e o Inferno, a Gênesis, Revista dos Espíritos, não tinha conhecimento nenhum. Então, olha a importância. Então, nós estamos aqui respondendo o que fazer para realizar a caridade moral. Olha como é que é importante o conhecimento. Comportamento diário nas atividades na mesa mediúnica. Segue algumas recomendações por Roque Jacinto. Tá? Mais uma vez eu falo com vocês, eu não estou tirando da minha cabeça. Tudo é planejado através das obras espíritas e da apostila da Federação. Tá? Então vamos lá. Suportar-nos uns aos outros. Senão o grupo... Tá? Imagina um grupo onde um deles não se suporta. Então não tem como você praticar essa caridade na reunião mediúnica. Tem algo errado, lembra? Não estudou. Calar nos deixando que falem outros mais tolos. Para que você vai entrar em discussões tolas? Não é mesmo? Fazendo surdos a palavras zombeteiras. É você não se sintonizar com o mal. Ao tornar-nos propositadamente cegos para os sorrisos de desdém. Outra vez, não veja as imagens daquela sintonia ruim. Distribuirmos bons conselhos, é o caminho do bem. Renovarmos com alento os velhinhos cansados. Olha aí, caridade. Orientarmos religiosamente as criancinhas atribuladas. Olha a evangelização infantil. Ao praticarmos o perdão das fraquezas. Excelente. É o caminho do bem. Conduzir, ao menos, aos menos esclarecidos ao templo da nossa fé. Não é verdade? Nós estamos, temos que tomar cuidado aqui, não é fazer proselitismo, tá? Mas esse templo da nossa fé, que é o Espiritismo, através de palavras, da nossa atuação, da nossa exemplificação, né? Lembra? O nosso modelo e guia, Jesus, e o que ele mais fez? Exemplificou. Né? Então, sejamos como ele, vamos exemplificar com o bem, né? Fazendo o bem. Induzir os incrédulos a ouvir os mensageiros celestes através de médiuns ou de mensagens consoladoras. Mensagens consoladoras. Não é ficar psicografando Dom Pedro, escravo Anastácio, seja lá quem for. Mensagens consoladoras. Os espíritos, os outros espíritos que são sofredores, vamos auxiliá-los. Ao infundirmos ânimos aos desesperançados, né? Tem muito sofredor também encarnado, mas aqui também se refere aos desencarnados. Ao ampararmos os que se encontram à beira dos precipícios da loucura e do suicídio. Esse item é importantíssimo, né? Importantíssimo. Eu me lembro do Haroldo Dutra que ele, nossa, coitado, ele ficou arrasado quando uma estagiária dele lá, do trabalho, né, trabalho mesmo, não na casa espírita, do trabalho, ela acabou se suicidando, menina nova. E ele disse que não conseguiu perceber que ela estava naquela condição.
né? Ele não deu a atenção devida que ele falou, e por isso ele sofreu muito ao saber do suicídio, que a menina havia se suicidado. Ele não conseguiu fazer nada por ela. Olha, deve ser uma sensação horrível, né? O Haroldo, com tanto conhecimento, né? Aí por isso que ele sofreu tanto, né? Porque ele tinha muito conhecimento para passar ali. Ele, poxa, uma tristeza, uma infelicidade, né? Então precisamos amparar aqueles que se encontram à beira de precipício da loucura e do suicídio. Ao pacificarmos os rancorosos e os vingativos, estamos mudando aqui o clima, né, ambiente, né, mudando as vibrações. Ao exercermos a tolerância com os desequilibrados, porque às vezes o desequilíbrio pode ser uma obsessão. Precisamos tolerar e descobrir isso e encaminhar para um médico mesmo, um psiquiatra. Então, é necessário viver com os princípios cristãos, demonstrando através dos exemplos e aqueles que nos acompanham, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Exemplos, exemplificar, o Mestre Jesus fez isso, nos ensinou. Ele é o nosso modelo guia, né? É isso que nós devemos fazer também. Ele vai saber, as pessoas vão saber que você é um bom espírita, que você vão até se interessar qual a sua religião. Poxa, você... Isso aconteceu, por incrível que pareça, com a minha filha pequenininha, numa época que ela devia ter ali seus 9, 10 anos, uma festinha, né? E todos lá eram evangélicos, da Igreja Batista, mas ela foi. A mãe sabia que nós éramos espíritas, mas convidou porque ela era coleguinha de escola, e convidou. Ela foi, levou o presentinho dela, né? Aí todo mundo, na hora de dar o presente, lá, né? Depois que cantou parabéns, né? Vai dando abraços, né? Então um presente que eu te dei. Então, na hora da minha filha, ela abraçou e falou umas palavras bonitas, né? Para Jesus abençoar ela, né? E aí eles ficaram encantados, falaram, nossa, que menina é essa? Porque ninguém falou nada disso, os coleguinhas tudo só abraçando, dando beijo, dando presente, saindo correndo, brincando, vamos brincar, vamos. Ela foi mais cristã do que né, todos ali, presentes ali, adoraram. Né? Então depois a mãe veio comentar, falou, poxa, que educação que vocês estão dando. É evangelização infantil no centro espírita. Na época ela frequentava o centro espírita aqui da nossa região, né, que nós frequentávamos também. Então todos os nossos filhos frequentaram a evangelização infantil, né? Então é importante você ter, né, viver com princípios cristãos, é importantíssimo desde a infância. Então não se confundir jamais julgando que caridade seja o simples frequentar de reuniões de doutrinação de espíritos infelizes. Está vendo? É bem verdade que no contato com a espiritualidade poderemos oferecer a alma em favor daqueles que sofrem as duras penas, os seus enganos. Lembra que nós falamos, são espíritos sofredores. A caridade não consiste somente nisso, por isso que é importante estudar. Tá bom? Então, o crivo da razão. Qual a autenticidade das suas faculdades? É uma questão para você fazer. Aí o Hermínio Miranda, ele dá aqui uma compreensão melhor sobre isso. Ele põe, claro que o médium não deve e não pode, senão se perde, né, ele ser crédulo e irresponsável. Não pode. Aceitando como bom tudo que lhe ocorra, ou qualquer texto que produza, ou qualquer visão que tenha, simplesmente porque provém, assim se supõe, dos espíritos. A realidade é bem outra, Hermínio C. Miranda. Então, qual a autenticidade? Né? Aquilo que eu falei, não adianta, ele já psicografa, vamos colocar ele na reunião mediúnica. Mas ele estudou? Já estudou sobre obsessão? Já estudou o livro dos médiuns? Já fez o estudo aqui na casa? Estamos interagindo com ele há vários meses.
né? Para ele estar ligado ao nosso grupo, ao nosso pensamento, ele tem o mesmo objetivo que nós temos. Essa é a psicografia. Né? Para que ele está trazendo psicografia? O Chico já trouxe tantas, Divaldo, etc, etc. Para que isso? Qual o objetivo? Nós já sabemos? Está falando aqui, ó, a realidade é bem outra. Pela autocrítica podemos colocar freios, proibições, mas devemos ter o cuidado pela insegurança e de não poder superar o que vier. Né? Pode estar vindo uma obsessão aí. Quem é que sabe? Tá bom? Então, mais uma vez, pela autocrítica podemos colocar freios e proibições, mas devemos ter o cuidado pela insegurança e de não poder superar o que vier. Então, olha, o cuidado com a obsessão, fenômenos que podem surgir indesejáveis. Já que provém dos espíritos, devemos examiná-los com mais atenção e cuidados. Nós não sabemos que espírito é esse que está falando com você, ele pode ser bonzinho na fala. Seu senso crítico poderá lhe mostrar se são produtos de sua fantasia. Pode ser animismo. E se for mistificação, é ainda mais sério, que poderão ser distúrbios mentais. Verifique se o texto que foi psicografado tem fantasias. Veja se é inconclusivo. Ou se é confuso ou mal escrito. Siga o bom senso e não aceite a assinatura de personalidades que poderiam influenciar pelo nome. Siga o bom senso e não aceite a assinatura de personalidades que poderiam influenciar pelo nome. Olha o que a gente está falando. Tá? Não sou eu que estou pegando pesado, não. São os livros aí, o Espiritismo está nos alertando. Então, como eu estava dizendo, até mesmo promovem curas para enganar os mais incautos. Então, nessas situações, né, eles conseguem conquistar as confianças de todos. E diz aqui, ó, nestas situações podem surgir até novas seitas. Podem até produzir comunicações aparentemente eruditas, adornadas de revelações científicas, religiosas ou pessoais, sem esquecer fatos, elogios aos presentes a título de estímulo. Hermínio de Miranda. Então fique atento, não se orgulhe de ser médico, cuidado com os elogios, com os segredos, com as identificações e com as revelações. Tá? É muito, vamos dizer assim, é muito complicado você administrar isso tudo sozinho. Por isso que tem que ter um grupo espírita da reunião mediúnica. Tá? Esse grupo tem que ser, como falo de novo, uníssono, agir em uníssono. Tem que ter o mesmo objetivo, um auxiliar o outro. Né? Você tem que fazer as suas reuniões ali antes da reunião mediúnica, reuniões depois da reunião mediúnica. Eles têm que estar sintonizados todos, preocupados um com o outro. Né? Vigiar e orar. Tem que estar com isso em mente. Não é verdade? Senão a gente pode acabar caindo e criando através de uma comunicação de fatos, né, relacionados a uma outra religião ou uma seita. Né? Você pode, até me recordei aqui, em alguns casos você pode receber instruções para modificar a atuação do passe, modificar, criar rituais para se dar passe, rituais para se praticar a reunião pública. Acaba criando essas coisas e transformando o espiritismo em outra coisa. Temos que tomar cuidado. Por isso é preciso estudar. E um só não pode tomar decisão. Todos têm que estar juntos. Então, ó, os escolhos da mediunidade. Em diretriz de segurança, Raul Teixeira lembra de um fato acontecido com Chico Xavier. Chico comentou que já havia sido alvo de mistificação por parte de espíritos. Tá? Olha só, lembra, nós falamos no estudo passado, até o Chico
o Chico, o Divaldo, Paulo Teixeira, diversos outros já sofreram esse tipo de ataque. Aí você fala, poxa, mas a mediunidade do Chico era fantástica, isso e aquilo, sim, mas não está imune não. E graças a Deus ele tinha bastante orientação, fez os estudos, tinha o Emmanuel, né, ali presente. Olha a importância de você estar seguindo o caminho do bem. Ele fala aqui, olha, que Emmanuel permitiu acontecer para que Chico percebesse da sua invulnerabilidade contra a insuflação negativa. Tá? Isso a gente já sabe que foi aquele caso da revista Cruzeiro, eu falei no vídeo passado. Tá? Então, Jesus Cristo deixou um alerta importante de que falsos profetas enganariam os seus eleitos. Então, tomemos muito cuidado, porque ainda somos apenas candidatos. Né? E naqueles casos que se poderia enquadrar em obsessão, é necessário estudar. Mais uma vez, está vendo? Estudar. Entender dos conceitos e lições. Com a doutrina espírita, aplicamos o bom senso e podemos assim distinguir o que é mesmo mediunidade, sendo o que for enfermidade deverá ser mesmo tratada com a medicina. Tá? Então nós estamos tirando aqui trechos de espíritas, né? Conclusões de espíritas, de espíritos também em psicografias, de casos que ocorreram, para deixar esse alerta. Tá? Não podemos sair fazendo de qualquer jeito as coisas. Tem que ter um critério, tem que ter o crivo da razão, tem que ter o estudo para isso tudo. Né? Tem que ter mais de um auxiliando o outro. Né? Sabendo que no Espiritismo não tem essa graduação, eu sou superior a você, você está abaixo de mim. Não tem isso. É todo mundo junto ali, por isso que todos precisam fazer os mesmos estudos. Todos precisam estar sempre se reunindo. Né? Aquela amizade ali no grupo, a interação, né, com amor, com a caridade. Olha, é tudo muito importante. E Divaldo Franco fala que a bondade e a compaixão devem sempre acompanhar o comportamento do verdadeiro espírita, que se disciplina através do conhecimento do Espiritismo. Olha, Divaldo que está falando isso, olha, conhecimento do Espiritismo, mais uma vez reforçando. A doutrina que se caracteriza pelo conhecimento intelecto-moral, tendo, porém, como bandeira a caridade. Divaldo Pereira Franco. Temos que estudar, pessoal. Não é mais hora para isso, para brincadeiras, para ficar só em vídeo, em WhatsApp. Você tem que frequentar a casa espírita, tem que ter estudo na casa espírita. Se não tiver, você faz em casa o estudo. Você tem que ler a obra básica toda, tem que ler esses livros adicionais que nós temos aí, por Chico Xavier, Divaldo, né? E tantos outros espíritos que psicografaram aí pra gente. Aí vem aqui, mediunato, mediunidade com elevação. É o caminho para alcançar a excelência na mediunidade. É difícil devido aos impositivos e sacrifícios impostos junto com as dificuldades. Esse apostolado exige a renúncia de si mesmo, como observamos em Chico, Xavier e Divaldo. Vemos a edificação pessoal, a plenitude, a superação de fraquezas decorrentes de necessidades materiais. É o caminho das pedras, ferindo e macerando. Com a ajuda do Espiritismo, uma luz se projeta no caminho de emaranhados e sombrios mistérios da vida. Lembremos Paulo de Tarso, já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Paulo de Tarso. Então nada é fácil, nós já saímos daquela fase do alimento caído do céu, né? Do materialismo. Estamos precisando agora nos espiritualizar.
E isso leva o caminho da moral. É o que nós estamos buscando aqui, nesse aprendizado hoje em dia no planeta Terra, para sairmos de provas e expiações. Então nós temos aí nossas referências para vocês pesquisarem. Desenvolvimento Mediúnico, Roque Jacinto, capítulo 22. Diversidade dos Carismas, Hermínio C. Miranda, capítulo 18. Diretrizes de Segurança, de Valdo Pereira Franco, capítulo 11. Médios e Mediunidade, Viana de Carvalho, capítulo 30. Tá ok, pessoal? Então ficamos por aqui, bons estudos, continue se esforçando, né? Assistam aqui no nosso canal, nossos vídeos, mas façam uma pesquisa na internet, nos livros físicos, compre um caderninho, vai lá, já é mais do que tarde, mas nunca é tarde para se começar, né? Lembra, Chico? Você sempre pode fazer um novo começo. Pega o caderninho, né, folha de papel, anota, faz suas anotações, chega às suas conclusões. Aí se descobre que eu falei alguma coisa errada aqui, vai lá, me critica lá no YouTube, né? Gente, não perca tempo, mais tempo. Precisamos adquirir o conhecimento espírita. E precisamos estudar a mediunidade. É importantíssimo nessas eras, novas eras aí que estão a surgir pela frente. Que Deus esteja abençoando a todos. Jesus iluminando seus corações. Até a próxima.